Pessoal, vou fazer uma leitura agora com vocês de algo que eu desenvolvi essa semana, pensando nas questões das aparências. Esta leitura estará disponível em nosso canal aí em PDF. Vou fazer a leitura em 3 partes e vocês vão me acompanhando aí. Quem já quiser baixar o PDF, fica à vontade, baixe o PDF. Além das aparências, divergências de pensamentos. É notório que o indivíduo tende a pensar diferente do outro. E por ser um animal político, como dizia Aristóteles, pela necessidade de se relacionar, este indivíduo acaba, na maioria das vezes, procurando se relacionar com outras pessoas que tendem a ter a mesma linha de pensamento que a dele, se fortalecendo e fortalecendo o grupo que agora pertence, ajudando a criar teses que defendam a forma como vem o mundo à sua volta, observando ainda que nem sempre este grupo pensa de acordo com a polis. Acontece que, assim como o indivíduo tem uma visão de mundo, visão esta que se forma a partir do seu contexto social e econômico, ou seja, daquilo que cerca e o afeta direta e indiretamente, existe um outro indivíduo que pode ter uma visão totalmente diferente, totalmente oposta ao primeiro indivíduo. Então, de forma lógica, este segundo indivíduo tende a fazer parte de um outro grupo que tenha as mesmas ideias que a sua. Então, neste contexto, nós teremos grupos com pensamentos distintos, cada um com a sua forma de ver o mundo à sua volta. Então vamos lá, vamos pensar então no relativismo e no absolutismo. Porque aqui nós percebemos que a forma como o indivíduo ou os grupos sociais veem o mundo é uma forma relativa, mesmo diante de algo que seja absoluto. Assim, o que é absoluto, o é por essência, porém minha visão é uma visão relativa. Pois minha avaliação de fatos, objetos ou de qualquer coisa possível ou passível de meu ponto de vista, traz a minha bagagem de vida. Então a avaliação se dá a partir da posição em que me encontro. Talvez poderíamos pensar que a forma como enxergamos o mundo à nossa volta diz mais ao nosso respeito do que a respeito do objeto a qual observamos. Então vamos falar um pouco da agressão moral, que na era atual, em que a internet e as redes sociais deram voz a todos aqueles que querem ser ouvidos, vemos uma exposição de avaliações sobre feitos e fatos. Avaliações que não são desprendidas da posição sociocultural e do nível de intelectualidade daquele que avalia. Talvez seja por causa disto que encontramos discursos cheios de hipocrisia, ou avaliações sobre fatos e assuntos que quem avalia não faz a mínima ideia do que está falando. Mas a necessidade de ser ouvido o faz, às cegas, falar daquilo que não sabe ou não se preparou para falar sobre o tema que se propôs a debater. Então, em certas situações, os discursos são vazios e agressivos do ponto de vista moral e ético, revelando assim não o que a pessoa que discursa quer aparentar ser, mas o que ela realmente é. Então, o agressor ataca a honra, a imagem de pessoas e famílias, infringindo princípios morais e éticos. Isto quando não infringem leis, tendo sua conduta enquadrada em uma tipificação penal, podendo ser levado a juízo e correr o risco de sofrer uma sentença condenatória, que após o trânsito em julgado, o rotulará para o resto de sua vida.
ou, na melhor das hipóteses, se é que assim podemos dizer, será visto como um tolo por aqueles que realmente estudaram o assunto. Então agora eu quero sugerir para vocês 2 livros para acompanhar essa leitura. O primeiro livro é A Abolição do Homem, de C.S. Lewis. E o segundo livro é A Política, de Aristóteles, além das aparências.